Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca da marca Bradford, que no caso é o modelo Guardian 3.5, sendo que essa é a versão que conta então com a lâmina feita com aço N690, com esse acabamento stone washed, que eu achei que ficou muito bonito, e aqui com as talas em micarta. Então já faz muito tempo que eu queria ter uma Bradford na minha coleção, porque eu acho que é uma marca que faz designs muito interessantes, então são facas que eu gosto muito dos projetos no geral, sendo que para quem não conhece, a Bradford é uma marca que faz então facas nos Estados Unidos, é uma marca totalmente americana, e agora a gente tem uma série de modelos então da Bradford disponíveis aqui no Brasil, lá na loja Facas HQ. E como a Facas HQ é uma loja parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil você tem lá 5% de desconto em todo o site e vocês encontram uma série então de modelos da Bradford. Como por exemplo essa 3.5 que eu estou mostrando para vocês, a gente também tem uma outra variação da Bradford 3.5 com as talas em G10 na cor azul, que também acompanha uma bainha de couro, sendo que na versão G10 o cabo tem um formato um pouco mais quadrado e com uma textura mais proeminente, mas que tem alguns detalhes ali na cor preta que também dão um contraste muito bonito, acho que ficou uma faca extremamente elegante, porém eu ainda preferi a versão com as talas em micarta, que é uma versão que eu achei bem mais ergonômica, então eu achei que ficou mais confortável justamente por ter essa curvatura aqui, eu achei um cabo muito confortável, sendo que eu estava curioso para ver como seria esse cabo aqui, porque ele tem um espaço aqui entre a parte do aqui da guarda e do ricaço e da parte onde começa o cabo. Mas com a pega aqui que a gente faz, o dedo acaba vindo ali somente para a parte onde a gente já tem o cabo mesmo, então é uma faca que ficou muito confortável, sendo que o outro modelo que está disponível lá na loja Facas HQ é a Guardian 3, que é uma faca um pouco mais compacta, porque ela tem um tamanho de lâmina bem próximo da Guardian 3.5, porém o cabo dela é bem menor. E na Guardian 3 a gente não tem a guarda, então o fio começa ali bem perto do dedo, mas ela está disponível tanto nessa versão com as talas em fibra de carbono, como também nessa versão aqui com as talas em G10 na cor verde. Sendo que a versão com as talas em fibra de carbono tem aço AIBL e a versão então com as talas em G10 utiliza aço N690. O principal fator para escolher então o modelo 3.5 é porque eu gosto então de ter aqui uma guarda na parte do fio. Dependendo do que você vai fazer, se você for utilizar sua faca só para cortar ou para tarefas de descer no uso geral, você não precisa necessariamente dessa guarda, então o modelo 3 pode ser mais interessante, porque ele tem um cabo aqui bem mais compacto, então fica um pacote menor, sendo que aqui a gente tem a comparação então do lado a lado da Guardian 3 com a Guardian 3.5. E agora para tirar a caixa então aqui do vídeo, vou mostrar para vocês como ela vem. Uma caixa bem simples, uma caixa branca com aqui o adesivo da Bradford. Quando a gente abre vem pouca coisa aqui, a gente tem um outro adesivo que diz que a fábrica, que a faca então é feita nos Estados Unidos, sendo que aqui a gente também tem esses dois cards. A gente tem primeiro esse card aqui, então da Bradford, e depois esse aqui um pouco maior com alguns avisos aí, quem quiser ler pode pausar o vídeo. A gente tem então que essa é uma faca que conta com uma bainha feita em couro, então uma bainha para um porte horizontal. É algo que eu já queria faz um bom tempo, a maioria das minhas facas são então para um porte vertical, eu queria testar como é uma bainha com o pro porte horizontal, sendo que dá para usar tanto na frente então do seu corpo aqui do lado direito, então pensa que só a cintura, dá para usar ela assim, ou também dá para usar ela desse lado. Para quem é canhoto, dá para usar também ela na parte das costas, eu acho que é o jeito mais bacana que tem, então ela na parte das costas você vem ali e puxar. Sendo que essa é uma bainha de couro que tem uma retenção bem bacana, então ela já vem aqui moldada com o próprio formato aqui da lâmina. Se a gente colocar aqui, ó, e ela tem uma retenção bem bacana, então ó, você pode chacoalhar bastante que ela não cai, e na hora de você colocar aqui, ó, quando a gente vem colocando, dá para sentir ela encaixando realmente ali na parte do couro. Para colocar o cinto aqui as primeiras vezes é bem difícil, então, mas depois ela vai laceando. Então essa parte aqui do passador de cinto ela vem bem justa, mas eu prefiro que itens de couro eles cheguem bem justos, depois eles fiquem como eu gosto, do que eles cheguem como eu gosto e depois eles fiquem então aí muito folgados. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção é que na foto a parte da micarta dela parecia ser uma micarta mais escura, mas é um tom de micarta um pouco mais claro, sendo que a pega dessa micarta aqui é uma pega então que eu gostei bastante. Ela tem uma tração bem legal, o cabo também ficou um cabo bem confortável, principalmente por ser um cabo ali que conta com essa curvatura. E essa é uma faca então que tem 4 milímetros de espessura, ela tem aqui uma espessura bem, digamos assim, que bem robusta, chega com uma ponta também bem robusta, com um desbaste flat, então a gente tem esse desbaste flat,
sendo que é um modelo que tem aí cerca de 19,5 centímetros de comprimento total, sendo que se a gente for contar então o tamanho da lâmina partindo aqui do fim do cabo, a gente tem o tamanho da lâmina de quase 10 centímetros, cerca de 9,5 centímetros ali, e de área de fio útil mesmo a gente tem então cerca de 8 centímetros. Fazendo então as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem ela em relação ao modelo Ontario Hat 1, então uma faca menor que o Ontario Hat 1, e aqui a gente tem ela então em relação ao modelo Ontario Hat 2. Então uma faca aí um pouco maior que o Ontario Hat 2. A faca modelo Guardian 3, então ela se aproxima mais do modelo do tamanho do modelo Ontario Hat 2, sendo que um outro canivete que eu achei que combina bastante com esse modelo da Bradford é o modelo então Buck 110, no caso essa versão aqui, a versão Sports, que tem a lâmina com aço CPM S30V, as talas em alumínio com a micarta aqui, uma micarta mais clara, assim como a micarta dessa Bradford. Lembrando que, é claro, com o uso a tendência da micarta é escurecendo um pouco, mas eu achei bem bacana, então, principalmente o tato, então, a tração que essa micarta dá, uma micarta que realmente você vê que é algo de ótima qualidade. E comparando aqui então com mais algumas lâminas, vou colocar aqui, a gente tem um outro modelo que também voltou em estoque agora lá na loja Facas HQ, que no caso é a faca Condor Terrasor, uma faca então que está com custo-benefício bem bacana, então pelo tamanho, pelo preço dela, está valendo muito a pena. Também já tem para vocês o review aí, sendo que dá para ver que, então, que a Bradford é menor que a Condor Terrasor, e comparando ela então com a Morakniv Basic, também dá para ver que é uma faca menor que a Morakniv Basic. E comparando agora com outras duas lâminas que eu também já trouxe review para vocês, a gente tem aqui duas lâminas que também contam com cabo e micarta, sendo primeiro essa faca modelo DC aqui, feita pelo cuteleiro André Klein. Então esse aqui inclusive também é um modelo que conta com aço N690, aqui a gente tem a DC do Klein, e aqui a gente tem então a Caos modelo EDC com aço 14C28N. E dá para mostrar então que a faca da Bradford é uma faca então mais compacta que essas duas. Comentando um pouco sobre o aço N690 é um aço stainless, né? Então aço inox, tem uma ótima resistência à corrosão, e ele é um aço então que não é um aço muito complicado de afiar. Ele é um aço que vai ter uma retenção de fio um pouco maior, por exemplo, que a retenção de fio do aço 14C28N. O 14C28N tem uma tenacidade maior que a tenacidade do N690, mas ainda assim é um aço que eu acho bem interessante. E é um aço que a gente costuma ver muito aí em lâminas custom, principalmente como, por exemplo, essa aqui feita pelo André Klein. Então, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos também, é um aço que muitos cuteleiros gostam de utilizar. Aqui na parte então do pomo, a gente tem essa área aqui que você pode colocar então um lanyard, e a gente também tem essa construção então toda full tang, em que a ponta aqui do cabo realmente, não sei se dá para chamar isso aqui de um quebra-crânio, mas tem ali realmente uma ponta que é só a parte do aço, sem chegar ao material da tala. Os parafusos dela são parafusos diferentes, então são esses parafusos aqui com esses dois pininhos. Eu acho que visualmente eles são bonitos, mas é claro que se você precisar desmontar vai ser um pouco mais difícil. A minha ideia é nunca precisar desmontar, nunca ter que tirar o cabo dessa lâmina. E comentando agora um pouco sobre a questão de como veio a fiação de fábrica dela, ela veio com fio muito, mas muito bem feito, então ela está cortando muito bem. Fio super caprichado, que se a gente pegar, por exemplo, aqui uma folha de papel, dá para mostrar para vocês. Então, fatiando aqui, ó, extremamente bem. Então, veio um fio que a Bradford realmente está de parabéns. Se a gente pegar, por exemplo, aqui um papelão, esse aqui é um papelão então bem mais grosso, com dupla camada e tudo mais, dá para mostrar para vocês aqui como ela é uma faca aí que ela funciona muito bem, então ela fatia ali muito bem, e o cabo também ajuda bastante porque é um cabo muito ergonômico. Então, tirando isso aqui, essa bagunça que eu acabei fazendo, e comentando agora um pouco então sobre a questão do desbaste, essa é uma ponta então que chega ali com bastante material. Ele tem uma caída ali que é um saber ground, né? Não é um full flat, então a caída começa vindo daqui, mas a espessura que ela chega ali atrás do fio, para uma faca de campo, para uma faca que pode ter então um uso aí que demande um pouco mais de resistência, então um uso um pouco mais abusivo, e eu achei um desbaste então muito bem balanceado para a ideia de ser realmente uma lâmina de campo. E comparando agora então com uma outra lâmina que eu também já trouxe review para vocês, que também tem ali uma bainha feita em couro, aqui a gente tem a Giant Mouse GM F1. Então essa aqui é uma faquinha bem menor, a gente tem ali a Giant Mouse GM F1, dá para ver que a Bradford é uma faca bem maior. E uma outra curiosidade que eu quero mostrar para vocês é que dentro da bainha aqui, ó, a gente tem então a bainha feita em couro,
E eu vou até pegar uma lanterna para tentar mostrar melhor para vocês, mas ali dentro da bainha a gente tem então um insert, ali ó, um insertzinho de plástico, se eu não me engano, algum tipo de plástico ou polímero, então a lâmina não fica em contato com o couro, nem tem chance de você cortar a bainha. Comentando aqui para vocês, eu achei bem bacana, então uma bainha bem bonita, mas minha única crítica ao projeto dessa lâmina é que essa bainha poderia ter tido sim aqui ó, um acabamento um pouco mais caprichado na lateral aqui da bainha. Todos os reviews que eu vi então sobre essa lâmina comentam sobre isso. Eu gostaria de ver algo então aqui um pouco mais polido, algo então um pouco mais bem acabado na lateral da bainha. Tirando isso, é um couro de ótima qualidade, uma bainha muito bem feita, que tem uma retenção aqui muito boa também. Mas é algo que eu acho que então a Bradford pode melhorar, principalmente por ser uma lâmina então bem cara. Como todas as lâminas que são feitas nos Estados Unidos com qualidade, com material top, essa é uma faca que acaba saindo aí com um valor um pouco mais alto, sim. É algo que é uma característica da Bradford, então todas as lâminas da Bradford são um pouco mais caras, mas ainda assim são designs muito bacanas, são facas aí realmente, assim como por exemplo os modelos da Giant Mouse, que tem um design, então tem uma identidade própria. Quando você vê uma Giant Mouse GMF1, você vê que é um design do Vox. Quando você vê uma Bradford, você também consegue só de bater o olho ali já pensar na marca, mesmo sem ter que ver ali as inscrições. E comentando um pouco sobre o que vem marcado ali na lâmina, a gente tem essas marcações a laser, aqui do aço N690, ali do nome Bradford, e aqui a gente tem então o modelo Guardian 3.5. Sendo que eu gostei bastante então dessa fonte que eles escreveram, ficou uma fonte bem bacana. E aqui ela tem um jimping que eu achei bem bacana, porque ele também dá uma tração muito boa aqui, então dá uma pega bem bacana, mas não é um jimping muito agressivo, então ele é meio arredondado assim. E aqui a gente pode ver também que a gente tem as quinas aqui, ó, ligeiramente então chanfradas, sendo que esse acabamento Stonewash é um acabamento Stonewash que eu acho bem bacana, porque ele esconde muito bem o uso. Então, muito bacana o acabamento que a Bradford consegue fazer. E essa é uma faca que eu acho que vai bem também para um uso realmente, um uso outdoor, um uso de campo, quem sabe até um uso de bushcraft, para quem quiser prender ela na mochila, prender por exemplo aqui na alça da mochila mesmo, para quem quiser prender na lateral da mochila também aqui pelo passador. E aqui então tem um vídeo meu tirando a faca da cintura, onde também dá para mostrar melhor para vocês ela com a luz natural, então no ambiente externo, e é uma faca que eu realmente achei com um design extremamente bonito. Comentando agora então sobre o peso dessa faca, vamos pegar aqui a balança. Então essa aqui é uma faca que vai pesar com a bainha 180 gramas, sendo que se a gente pegar aqui somente a faca, a gente tem um peso de 116 gramas. Que se a gente for comparar, por exemplo, com o peso aqui da Condor Pterosaur, que está aqui do lado, ela acaba sendo uma faca, por exemplo, mais leve que a faca da Condor. Tudo bem que também é uma faca bem menor, mas é uma faca que eu acho que também a questão do balanço de peso dela ficou bem bacana. Então uma faca bem legal de você manipular aqui, de utilizar realmente. Sendo que também é um modelo que eu acho bem interessante para quem tem a mão bem grande. Então ela é uma faca que tem aqui de área de vão mesmo, de fio útil, mais que 10 centímetros. Então mais que 10 centímetros ali. Que se a gente for, por exemplo, comparar com aqui o Ontario Hatch, aqui a gente tem o Ontario Hatch 1, dá para ver que a área de cabo dela é maior que a área de cabo então do Ontario Hatch 1, mesmo sendo uma faca menor. A lâmina dela realmente não é uma lâmina tão grande, considerando o tamanho total, mas ainda assim, para quem busca um cabo um pouco maior com uma lâmina, que não com um pacote total, né? Então com o comprimento total da faca não sendo tão grande, é bem interessante. E por ser uma lâmina que também não é tão grande, ela te dá bastante controle ali para o que você for fazer. Então, se você vai ali abrir uma caixa, fazer um entalhe, fazer algum tipo de marcação ali, ela é uma faca que dá muito controle para quem está utilizando. A gente também tem aqui que a ponta dela fica relativamente ali alinhada, não com a lâmina nesse sentido, né, mas com mais ou menos aqui a parte do meio do cabo. Então ela tem ali uma pega bacana, aonde vai a ponta ali eu acho bem interessante. E então, para uma faca de uso geral, eu acho que ficou um pacote muito bacana ali da Bradford. Acho que para o vídeo de hoje era mais isso que eu queria falar para vocês. Se ficar mais alguma dúvida sobre esse modelo, deixem aí na seção dos comentários. Lembrando que eu vou deixar os links para compra aí na descrição e lá na loja Facas HQ, com o cupom EDC Brasil, você tem 5% de desconto em todo o site. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!